Vamos ver um texto da Palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, o último capítulo. Eu li esse texto em algumas versões diferentes, pelo menos umas 3 versões diferentes. Eu gosto sempre de fazer isso. Então, quando eu estiver lendo, vou lendo na versão que mais nós temos aqui, que é a NVI. Mas se você tem uma versão diferente, vai ver que é um pouco diferente a tradução aí, certo? Mas vamos lá, vamos na versão que a maioria tem, depois eu vou citar um pouco das outras versões aqui, tá? Provérbios 31, vou ler do verso 10 até o final, certo? Provérbios 31, depois de Salmos, último capítulo, 10 ao 31, diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roupa. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Até aí. Você depois pode ler e olhar cada versículo. Eu não vou estar olhando versículo a versículo. Mas aqui nós vemos o sábio, né, esses conselhos que temos aí no livro de Provérbios. E se você pegar algum capítulo de Provérbios, cada versículo às vezes é um conselho. Poderoso, né? E aqui ele está fazendo esse enfoque aqui sobre essa mulher, né? E nós temos que lembrar que é um escrito inspirado por Deus, né? Então algumas coisas, talvez pelo contexto nosso atual, a gente olha assim, puxa, mas tudo isso, né? Mas é o que o escritor está citando algumas características de uma esposa exemplar, né? E eu vou resumir aqui nessa introdução aqui. Ele vai dizer que uma boa mulher, casada, no caso aqui, né, ela será uma boa esposa e ela se dedica ao seu marido. Ele está dizendo isso, ela vai se dedicar ao marido. O marido é um alvo da atenção dela, né? Também ela vai dizer que essa esposa, ela se comporta de tal maneira que o seu marido confia nela. O marido vai viajar, deixa os negócios com ela, há uma confiança, uma relação de confiança, né? Do marido para com a esposa. Também ele vai abordar que o trabalho dela, o envolvimento dela na casa dela, nas lidas dela, no caso, ela faz com contentamento, com satisfação, tá? E ele vai mostrar que o marido também encontra satisfação na esposa, que ele não precisa buscar do lado de fora os prazeres em outras mulheres, porque a mulher que ele tem é suficiente, né? E ele vai dizer também que ela é uma esposa, ela procura se dedicar constantemente a fazer o bem, mesmo que às vezes em prejuízo próprio. É o que o texto está mostrando para nós, né? Vai também mostrar que ela procura zelar com a sua vida, com as suas atitudes, para
reputação da sua casa, da sua família, do seu marido, para que, né, haja uma boa reputação da sua família. Também vai mostrar que ela é uma mulher esforçada, trabalhadora, dedicada, que ela procura administrar com inteligência, com diligência, a administração da sua casa, no cuidado com os filhos. Também vai mostrar que para com as pessoas de fora, ela é uma pessoa caridosa, com os pobres. E por fim ele vai mostrar que a coroa, né, o principal é que ela é uma mulher que teme a Deus. Uma mulher cheia de virtudes, mas que vamos dizer, coroar ela, é uma mulher que teme ao Senhor. Tudo que eu falei aqui, se você pegar e olhar, vale para o homem também. Certo? Estou colocando o que o texto diz em relação à mulher, mas o homem também procura ter uma boa reputação, para ter uma vida correta, para que a mulher tenha uma boa reputação. O homem também tem que cuidar dos filhos, zelar pela casa, né? Então, é recíproco aqui, certo? Mas o texto está abordando a questão da mulher, né? E eu quero fazer aqui, ir fazendo um paralelo entre os versos 10, somente entre o verso 10 e o 30, tá? Vou ler na revista atualizada, diz assim, verso 10: mulher virtuosa, quem a achará? Está diferente, né? Ou a esposa, como diz na NVI, ou na linguagem de hoje, que vai dizer o seguinte: como é difícil encontrar uma boa esposa. Na linguagem de hoje vai dizer isso. E ela vale mais do que pedras preciosas. Já o verso 30 vai dizer o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Na linguagem de hoje vai colocar que a formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Se nós olharmos o texto, o que a gente pode ver é o seguinte, que vamos dizer que o sábio está orientando assim: você é um jovem solteiro e está procurando uma esposa, uma boa mulher para casar. Ele está dizendo o seguinte: vai ser difícil. Ele está dizendo, né? Vai ser difícil. Mas se você está procurando, não olhe somente para o exterior, para a aparência da mulher, se ela é bonita ou não. Olhe para as virtudes dela, olhe para as qualidades dela, porque a beleza, com o passar dos anos, ela vai diminuir, não é? Mas se ela tiver virtudes, boas virtudes, você escolheu uma boa esposa. De novo, vale para o homem também. Se você, mulher, quer encontrar um homem, não olha só para a aparência, né? Mas olha as virtudes, as qualidades, porque ele vai envelhecer também. Vai, e aí? Né? Então, esse olhar, se você quer encontrar uma pessoa adequada, cuide, procure com diligência. E podemos dizer aqui, olhando para o texto, que se você já encontrou, né, para quem já é casado, que se você já encontrou, saiba que quem você encontrou, se você encontrar uma esposa virtuosa ou um marido virtuoso, você encontrou uma pessoa de grande valor, é uma joia, ele vai dizer. É como uma joia. Pensa numa joia que você tem. Não sei que joia que tu tem, mas você cuida para não perder, não é assim? Isso vale tanto, né? Ele está dizendo, olha, uma mulher exemplar, uma virtuosa, ou um homem virtuoso, ele vale mais que uma joia, que as pessoas valorizam tanto. Então, se você encontrou alguém, valoriza essa pessoa, né? Valoriza essa mulher que você encontrou. E ele vai dizer, então procure também elogiar essa mulher. Verso 28 vai dizer o seguinte: seus filhos se levantam e a elogiam em público. Vamos dizer assim, o filho levanta em público: eu quero elogiar minha mãe porque ela é assim, 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 ou meu pai, né? E também o marido os elogia em público. Opa, né? Então, essa mulher, ela investiu na vida do marido, investiu na vida dos filhos e investiu na vida do próximo, os pobres, né? E agora o texto vai dizer, ela merece elogio, ela vai estar sendo elogiada pelo marido, pelos filhos, mas também elogio de Deus, como diz o verso 30, o elogio de Deus. E também elogio de outras pessoas pelas obras que ela fez, talvez em secreto, mas o texto vai dizer, o verso 30 lá, que vai nas portas da cidade ela vai ser elogiada. Alguém vai lembrar dela,
do que ela fez, mesmo em secreto, alguém vai lembrar. É bom receber um elogio, é ou não é? É bom receber um elogio. Talvez alguém de vocês vai dizer assim, mas se vier acompanhado de uma flor, melhor ainda. Ou de um presente, ou de uma joia, quem sabe, né? Receber um elogio de alguém e ainda um presentinho junto, olha aí, né? Vale muito. Então, tanto vale para a mulher as virtudes, quanto vale para o homem. É claro que o texto aqui está sendo específico em relação à mulher, mas eu creio que vocês podem aplicar isso também ao homem, ao marido, né? Será que a pessoa vai escolher um homem lá e será que ele estuda, trabalha, é dedicado? Que só de amor não se vive, né? Depois vai vir as contas e aí como é que vai ser a vida? Né? Como é que vai ser a vida? Verso 30, de novo leio. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que tem no Senhor, essa será louvada. De tudo que eu estou falando até agora, eu queria que você ficasse com esse versículo aqui. Tá? Se você não lembrar de mais nada do que eu falar aqui, é isso aqui. A mulher ou o homem que teme o Senhor, e esse será louvado, honrado, elogiado. Talvez não pelas pessoas, mas com certeza por Deus. De todas as virtudes que você tem, a principal, a coroa é tema ao Senhor, o temor a Deus. E no mundo que nós vivemos, as circunstâncias vão nos conduzindo, nos induzindo a deixar esse temor de lado, a trair a nossa fidelidade a Deus, a deixarmos de amar tanto a Deus porque tantas outras coisas nos atraem. Então precisamos estar crescendo nesse temor a Deus. O texto vai dizer que qual mulher que será honrada? O texto vai dizer aquela que teme ao Senhor. Aquela que teme ao Senhor. A mulher virtuosa será elogiada por Deus. Ela é reconhecida na terra, mas ela é reconhecida nos céus. Aleluia! Já pensou nisso? Que encorajamento para a gente. Que conforto para nós, que ânimo, que paz, de nós sabermos que Deus está olhando para nós, de sabermos que o nosso temor a Deus é algo bom, é algo que precisa ser preservado, esse temor ao nosso Deus. Ou seja, a nossa vida precisa ser aprovada tanto pelas pessoas, mas aprovada por Deus, aprovada por nosso Senhor. De novo, esse temor a Deus, de todas as tuas virtudes, habilidades que tu tem, de trabalhar, de fazer, a coroa dessas tuas virtudes é o teu temor a Deus. Não perca isso. Não perca isso. Nesse mundo que a gente vive, quantas pessoas têm se afastado de Deus? Não só da igreja. Quantas pessoas que eu vou conhecendo e vão se afastando de Deus, perdendo o temor a Deus, perdendo o amor a Deus. Então, esse temor a Deus é a virtude ou a coroa desse caráter, né, de amor a Deus. Ou seja, não está dizendo o texto que não importa que a pessoa seja bonita. Eu sei que a vaidade é importante, né? A vaidade no bom sentido de se cuidar, de zelar, isso até, a aparência é importante, comunica bem para as pessoas. Não estou dizendo que tem que, né, desprezar isso, não, continue se embelezando, continue. Essa beleza ela é importante, mas há uma beleza ainda melhor. E, gente, nesse mundo que a gente vive, e dos dois lados, onde é muito elogiada a sensualidade. Em vez da beleza, se elogia, se incentiva a sensualidade, as roupas e tudo. No foco da sensualidade, não na beleza
da pessoa em si, e para os dois lados, tanto o homem quanto para a mulher, né? Então o que deve atrair um jovem ou alguém não é a sensualidade, mas é o temor ao Senhor, e essa pessoa que vai ser honrada, tanto o homem quanto a mulher. E a sensualidade que se vê das pessoas, ou é por falta de orientação, tá? Ou é porque o coração está corrompido mesmo. Né? Coração, a pessoa está externando aquilo que ela tem no coração. Pelo visual, pelo seu linguajar, pelo seu modo de proceder. É Jesus que diz isso, né? É do nosso coração, as coisas que vêm da nossa boca vão saindo, é do nosso coração, do que o nosso coração está cheio. A forma como nós procedemos, nos vestimos. Mulher virtuosa é uma mulher que teme a Deus. É uma mulher que, e homem também, que procura ser guiado pelo Espírito de Deus. Bem? Alguém que procura ser guiado pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito do mundo. O Espírito do mundo está aí nos induzindo a viver uma vida contrária ao que Deus quer e vão nos pressionando. Ah, você não precisa ser contra, é só aceitar, mas daqui a pouco só aceitar não é suficiente, você tem que concordar, não somente concordar, tu tem que ser igual. Gradativamente vão nos induzindo a querer que a gente mude o que está na Bíblia, a nossa forma de viver que agrada ao Senhor. Olhamos para a palavra de Deus e vemos como Deus valoriza uma mulher virtuosa, com virtudes, e uma mulher que teme ao Senhor. Uma mulher que é determinada, que tem os princípios na sua vida, os princípios com Deus, e foca nisso e vive isso, mesmo com o mundo ao redor mudando, mas a pessoa está firme nos princípios da palavra de Deus. E obviamente eu preciso citar aqui, você vai lembrar algumas mais do que eu talvez, algumas mulheres que a Bíblia vai citar, algumas mulheres virtuosas, e eu não sei você, mas eu me olho como homem, como marido, eu olho para alguns homens na Bíblia e vejo como é que eles procederam, e eu acho que você, mulher, também deveria olhar para algumas mulheres na Bíblia, porque homem e mulher é diferente, então tem algumas, em termos de personalidade, de jeito de viver, de agir, que são diferentes. A postura. Então, como aquele homem na Bíblia agia, ou como uma pessoa que eu conheço atualmente, que é um homem correto de Deus, que atitude ele tem? Opa, é uma pessoa que eu acho que está correta, eu vou seguir esse exemplo, que é da Bíblia, e é uma pessoa que está vivendo isso. E na Bíblia você vai encontrar muitas mulheres, vamos dizer assim, virtuosas, né? Por exemplo, Esther, que eu saliento aqui a sabedoria e a inteligência dela, né? Que além de ter sido uma mulher bela, beleza física, mas foi usada por Deus para livrar o povo de Deus da morte. Se você olhar lá para Ana, no Antigo Testamento, também é uma mulher de oração, uma mulher de fé, que era estéril, mas buscou o Senhor e teve um filho, Samuel, se tornou profeta. Mas qual era a virtude? A oração, a fé. Qual era a virtude de Esther? Sabedoria, inteligência. Olhamos para Débora no Antigo Testamento, que tinha uma virtude da liderança. Liderar inclusive homens ali, como juíza. Liderou a nação de Israel. Vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver Dorcas, que a virtude dela era fazer roupas para ajudar os pobres. A virtude da misericórdia, de olhar para a necessidade das pessoas. Não era uma mulher de expressão, de liderança, mas era uma mulher, o que eu posso fazer? Eu posso costurar. E eu vou costurar e levar roupa para os pobres. Virtude dela. Você vai olhar para Priscila e junto com o seu esposo Áquila, eles eram hospitaleiros, hospedaram os apóstolos e acolhiam os novos convertidos, quer dizer, hospitalidade, vem para minha casa. Vai lá comer lá em casa. Você vai olhar para a mulher samaritana no Novo Testamento, que antes era uma prostituta e depois se tornou uma grande missionária, que levou a palavra para a cidade, e tanto seus amigos e familiares e muitos habitantes da cidade ouviram falar de Jesus através da vida dela. Uma
fervorosa no amor a Deus e amor ao próximo, uma missionária, uma virtuosa, né? E podíamos falar de tantas outras, olhar lá para Ruth e ver como ela, o meu olhar assim, embora sendo uma moça tímida, mas ela ao mesmo tempo era humilde, era leal à sua sogra, e ela foi usada por Deus e entrou na linhagem de Jesus. E vamos chegando a Maria, que sendo uma moça também, mas é jovem, amorosa e obediente, né? Mulheres, perceberam que eu citei várias mulheres aqui, e elas eram diferentes, viveram em épocas diferentes, elas eram pessoas diferentes, tiveram um chamado diferente, e elas tinham virtudes diferentes, não eram iguais. Cada uma serviu as pessoas e a Deus da sua maneira, mas uma coisa em comum elas tinham: o temor a Deus. O temor a Deus. Você tem virtudes, amém? Com certeza você tem virtudes. Você tem habilidades, você tem dons, talentos. Mas tudo isso precisa ser coroado pelo temor a Deus, ser guiado pelo temor a Deus, ser disponível, disposto pelo temor a Deus. Pelo temor a Deus. Quais os dons, virtudes que você tem, talentos? Talvez alguns aqui, muitos. Mas a temor a Deus, busque cada vez crescer nesse temor a Deus. Por que o temor a Deus é importante? Por que o temor a Deus é importante? Porque no momento que nós temos temor a Deus, nós vamos estar evitando o mal. Nós vamos evitar o mal. Você vai estar escolhendo o bem. Porque eu tenho temor de Deus. O mal se apresenta, mas eu escolho o bem, mesmo que eu sofra. Porque eu tenho temor de Deus. Por que o temor a Deus é importante? Porque esse temor a Deus me leva a olhar para a palavra e desejar cumprir essa palavra. Porque é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, mas está na palavra de Deus. Eu quero obedecer essa palavra, porque eu temo esse Deus. O temer a Deus também me leva a praticar aquilo que é certo, não aquilo que convém. Mesmo lícito, mas aquilo que agrada ao Senhor. O temor a Deus me leva a buscar uma vida de santidade, a evitar o pecado. Sabe por que tem tantas pessoas neste mundo que a criminalidade, vamos dizer assim, tanta criminalidade tem aumentado? Não sei se você tem percebido isso, principalmente no nosso país. Tem aumentado muito por causa da impunidade. Você vê pessoas presas 20 vezes pelo mesmo crime e solta de novo, e ela sabe que não vai acontecer nada. E às vezes nós podemos cair na mesma, não vai dar nada na nossa vida e a gente continua. Precisa ter o temor de Deus. O temor de Deus. Não devemos ter medo do castigo de Deus, mas eu amo ao Senhor, eu temo esse Deus e eu quero viver para Ele. O temor a Deus deve me levar a desejar cumprir aquilo que eu prometi a Ele, ser fiel ao meu Deus. O temor a Deus deve me impulsionar a querer viver para Deus. E olha, esse viver para Deus é você sentindo ou não sentindo nada. É uma decisão, eu vou viver para Deus. Permanecer resoluto, porque eu temo a esse Deus. Amém? O temor a Deus me leva a amar a esse Deus, cada vez mais. E amar a Deus, consequentemente, tem que me levar a amar ao próximo. Como diz lá na primeira carta de João. Eu amo a Deus que eu não vejo, e eu devo amar ao meu irmão que eu vejo. Meu próximo que eu vejo. Quantas virtudes tu tens? Como tu tens colocado à disposição das pessoas e de Deus as tuas virtudes, teus talentos, teus dons? Você é mulher virtuosa? Com certeza você é. Acima de tudo, busque o temor a Deus. Deus que te criou. Você olha para a tua vida e você pensa assim, bom, eu sou uma pessoa assim, assim. Foi Deus que te criou. E Ele te criou assim. Então, que bom, né? Que Deus te criou com tais virtudes, com tais habilidades.
E você diz, foi Deus que me criou, então eu quero usar isso para Ele. Porque eu tenho temor de Deus. Amém, gente?